Olá, turma. Nessa aula eu vou apresentar para vocês dois conjuntos numéricos que a gente não tinha visto ainda, tá bem? A gente viu o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais. Hoje vocês vão conhecer o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Conhecer não, né? Vocês já devem até ter ouvido falar. Vamos lá, só para relembrar, conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3 e assim vai, ok? Conjunto dos números inteiros, a gente tem os negativos, -2, -1, e aí a gente tem os positivos também, né? 1, 2, 3 e assim vai. Lembrando que essas reticências aqui, eu estou dizendo que é infinito, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Os números racionais são todos esses números, mais os números como frações, tá? Números decimais, sejam eles positivos ou negativos, tá bem? O conjunto dos números racionais, de forma geral, são quase todos os números que você já conhece. Quase todos os números que você já conhece, certo? E a gente viu também como transformar esses números racionais de fração para decimal, de decimal para porcentagem e vice-versa, tá? Vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, ó. Essa fração 1/3. Se eu quisesse transformar ela num número decimal, eu ia pegar o 1 e ia dividir por 3, não é isso? Se você fizer isso na calculadora, ou na mão mesmo, o resultado vai ser isso aqui, ó, 0,33333 reticências. Ou seja, uma dízima periódica. Uma dízima periódica é um número decimal com representação infinita. Ou seja, esses 333 aqui, eles nunca vão acabar, beleza? É claro que na calculadora nem sempre vai ter essa reticênciazinha, mas saibam que essa representação é infinita. Mesmo assim, esse é um número racional, tá? A gente consegue transformar ele numa fração, por exemplo. O processo é encontrar a fração geratriz, coisa que a gente também vai ver. Só que tem um tipo de número especial que a gente não consegue transformar em fração. E tem outra característica interessante, ó. Se eu olhar para essa reticência aqui, eu sei quais são os próximos números aqui. São todos três, porque os números anteriores, de certa forma, eles estão me dizendo quem é que vem depois. Mas e se eu pegasse um número desse tipo aqui, ó, 0,75891 reticências? E aí, quem será que seria o próximo número aqui nessa representação? Eu não tenho a menor ideia. Essa é a diferença entre um número irracional e uma dízima periódica. Os números irracionais, eles sempre têm esse aspecto, ó. É sempre um número que na sua representação decimal, ele tem representação infinita e os números que vêm aqui antes não te dizem quem é que vem depois. Pô, professor, como assim não te dizem quem vem depois? Vou dar outro exemplo aqui de um número racional, outra dízima periódica, tá? Ó, 5,701,701,70 reticências. Veja, os números que eu tenho aqui, ó, 701,701,70, você já subentende que o próximo número aqui vai ser 1, tá? Uma dízima periódica, ela tem uma certa ordenação. Os números que vêm antes te dizem os números que vêm depois. Mas num número irracional isso não acontece. É por isso que eles são bem fáceis de se identificar. Um número irracional bem famoso é o número π, tá? A gente sempre arredonda ele para 3,14. Mas o número π, na verdade, é bem... Tem uma representação decimal bem maior que essa, né? Ele, na verdade, é 3,14, 15, 92, 65, 35 reticências. Esse é o número π, representado por essa letrinha grega aqui, ó. A gente vai usar muito em geometria esse número. Então, os números irracionais, eles têm uma característica muito forte, ó, que número
mais estranho de se ver. Então, qualquer número que eu der para vocês, ele só tem duas opções. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Uma das duas coisas ele deve ser, ok? Se ele for irracional, é muito fácil de perceber. É só você olhar a representação decimal dele, tá? Você vai ver que são números totalmente sem ordenação nenhuma e com representação infinita. Se você pegar um número que é uma dízima periódica, ou seja, tem um número que vai se repetindo infinitamente e você sabe quem é esse número, então é um número racional. Vamos lá ver se vocês entenderam. Esse número é um número racional ou irracional? Racional. Para ser irracional, ele precisa ter representação infinita e eu vou colocar mais umas casas decimais aqui, tá? Só para ficar mais bonito. E os números que vêm antes das reticências não te dizem, não te deixam nem imaginar quem é que vem depois. Isso aqui agora é um número irracional, beleza? Ó, só mais um exemplo, tá? 8,223, 223, 223. Aqui, ó. 8,223, 223, 223. Tem representação infinita. Beleza. Mas não é irracional. É uma dízima periódica. O 223 está se repetindo, ó. Se eu tenho um número que se repete infinitamente, então é uma dízima periódica. É um número racional. Dá para encontrar uma fração. Dá para transformar isso aqui, ó, numa fração tranquilamente. Agora, isso aqui, um número irracional, você não tem como transformar numa fração, tá? Essa é a principal característica dos números racionais e irracionais, beleza? E por fim, mas não menos importante, a gente tem os números reais. O conjunto dos números reais, minha gente, nada mais é do que juntar tudo isso aqui, beleza? Conjunto dos números reais é tudo isso junto, os irracionais junto com os racionais, junto com os inteiros, todo mundo junto, é o conjunto dos números reais, é o conjunto de todos os números que vocês conhecem. Tá ok? Só mais um detalhe. Caso o conjunto numérico venha com um asterisco aqui em cima, quer dizer que a gente está considerando esse conjunto com exceção do zero, ok? Se ele vier com um sinalzinho de menos aqui embaixo, é porque a gente está considerando apenas os números negativos desse conjunto, beleza? Da mesma forma, se vier um sinalzinho de mais, a gente está considerando só os números positivos desse conjunto. Detalhe, o conjunto dos números irracionais, você pode representar ele com a letrinha I ou dessa forma aqui, ó. Significa o conjunto dos reais, que são todos, tirando os racionais. Sobra quem? Os irracionais.